Galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e aqui junto comigo, o professor Elaine. Sejam todos bem-vindos em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná para mais uma aula, retomada, Grécia Antiga. Pô, imagina, o termo seria enorme, né? Até porque nós já tivemos retomada lá no segundo trimestre da Grécia. Mas hoje nós vamos fazer a retomada sobre a filosofia. Esse seria o nosso subtítulo, filosofia, e também é muito conteúdo. Aí nós fechamos, recortamos, o Roberto recortou para vocês, com todo carinho, sobre o tema da filosofia socrática, antes, a origem, a ideia do nascimento, né, do berço da filosofia na Grécia, Sócrates, um pouco da filosofia socrática, e fechamos um pouco sobre a filosofia helenística, que foi aquela aula que o professor Roberto fez, inclusive a live com o professor Cleverton, foi uma aula muito bacana. Vamos lá? Tenho dois recadinhos para vocês bem importantes antes. Vocês lembram daquele link que tinha de presença? Não há mais, agora a atividade obrigatória é quem dá a presença. E para os alunos que utilizam material impresso no colégio, vão lá, entregam bem bonitinho, assistem às aulas pela televisão, parabéns, não tem outra palavra para vocês, estão estudando. Mas quem pode, quem tem acesso, quem tem condições tecnológicas, um convite, professor Roberto, venha conhecer o Aula Paraná, esse universo digital pedagógico Super 10. Combinado? Sem mais delongas, dobrem as mangas, aperte o cinto, segure na poltrona, embarque nessa aventura de história, vamos para a Grécia novamente. Vou apresentar para vocês os objetivos da nossa aula. Compreender os motivos do nascimento da filosofia na Grécia Antiga. Reconhecer as principais características da filosofia pré-socrática e socrática. Que diferença é essa? Vamos lá? Identificar as mudanças no pensamento filosófico com a filosofia helenística. O último período, quando acontecem as invasões, um período de instabilidade, de guerras, nós chamamos de período de filosofia helenística. Na aula passada vocês viram conosco, aula 97, cultura medieval e religiosidade cristã, cultura letrada medieval, os monges copistas, né, o latim, o grego, e a cultura popular. Dei uns exemplos sobre vocês e transitei um pouco ali sobre a história dos trovadores, do carnaval medieval. Na aula de hoje, surgimento da filosofia socrática, helenística, e só um exemplo helenístico, porque não teríamos tanto tempo para uma aula, uma retomada. O epicurismo, não deu tempo para estoicismo nessa aula, mas fica a minha dica, volta lá naquela live que o professor Roberto fez com o professor Cleverton, aula live, sexto ano, filosofia helenística, ficou bem legal aquela aula lá, viu? Vamos lá? Agora vocês são historiadores ativos da nossa aula, me ajudem nessa aí, analisem junto comigo essa obra de arte. Vamos lá. Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Professor, não sei, mas se foi uma cidade da Grécia, era uma baita de uma cidade, né? Olha, digamos que em questões de arquitetura, eu não tenho o que falar de uma cidade dessa. Olha lá, professor, parece que seria uma espécie de um teatro, aquele círculo de anéis, onde as pessoas ficavam sentadas. Exato, galera. Professor, esse templo no meio aqui, com essas colunas, não parece um pouco Partenon, professor? Sim, parece, mas não é. Mas a mesma característica, né? Colunas dóricas, friso liso, não é mesmo? Aí, a mesma característica. Olha o tipo de vários pequenos templos. Nossa, é quase uma acrópole isso. Isso é uma coisa fenomenal, galera. Que isso, professor? Que isso? E está no meio de uma montanha? Que história é essa? Observe aqui as muralhas. Olha a altura disso. Claro, a Acrópole também não era a mesma característica, em cima, na parte alta da cidade de Atenas, para fazer como uma questão de segurança, de proteção também contra os moradores, e também onde ficava o tesouro, uma situação de invasão, para onde colocam as crianças, as pessoas de idade, né, as mulheres, tudo lá, né, que não são guerreiras, né, coloquem tudo na Acrópole. Então era questão de segurança, por isso as grandes muralhas também. Observem as muralhas. Olha, dava trabalho para invadir isso aqui. Então, é uma pintura, uma representação de 1894, feita por Albert Tourneur, representando a cidade grega de Delfos. É a famosa cidade de Delfos. É a famosa. Delfos era uma cidade de uma região alta, bota alta nisso, né? Garantia de segurança contra invasores, mas ficou famosa por um tal do oráculo. E oráculo não é o templo. Esse aqui é o famoso templo de Apolo, o deus Sol, né? Mas é dentro desse templo que a famosa sacerdotisa Pítia, que vocês viram nas aulas passadas, falou quando perguntado por Querofonte quem era o homem mais inteligente do mundo, ou do mundo para eles, né? Mundo grego. E ela lascou a famosa pérola da história.
É Sócrates. E todo mundo, como? O Sócrates é o cara mais inteligente do mundo? Como? Então, era ali, o oráculo é a sacerdotisa, tá? A sacerdotisa, desculpe. Pítia era o nome da sacerdotisa, que é chamada de oráculo. Por isso que o nome é Oráculo de Delfos. Agora pensem, guerras decididas por uma sacerdotisa. Decisões políticas tomadas e situações comuns, como a famosa história do Querofonte, que ele chegou lá, pagou, claro que tinha que pagar. Opa, minha pergunta, pois não, diga a sua pergunta, senhor Querofonte. Quem é o cara mais inteligente do mundo? É o teu amigo. Que amigo? O Sócrates. O quê? Imagina a cena, eu ia ficar espantado. E aí? Mas ficou famosa pelo oráculo de Delfos, que vivia no templo de Apolo. Diversas pessoas faziam visitas para consultar o oráculo, uma sacerdotisa que servia ao templo. Agora, olhe essa imagem, quando eu falo que essa cidade foi estrategicamente construída no meio da montanha. Como que você faz uma invasão contra uma cidade dessa? Pensa o trabalho que deveria dar. É uma questão estratégica, muito bem montada. Tá? Se alguém tivesse que buscar pão lá embaixo, estava perdido. Não, brincadeira. Mentira. Mas imagina que interessante todo esse espaço de templo, de circo, né? Sabe Deus como é que falava? Delfiano, sabe Deus, né? Passavam por aqui até chegar no espaço, né, do templo de Apolo. É esse daqui, ó. Esse templo aqui está aqui. Agora ficou mais claro para vocês. E que seria o teatro, né? Eu falei circo, não, desculpe, teatro de Delfos, era esse daqui, ó. Olha que coisa magnífica. Aqui as pessoas ficavam sentadas nesse modelo, né, de ferradura, é isso mesmo, é um modelo de ferradura em círculo, onde as pessoas sentavam, e aqui o palco, que acontecia o teatro, né, aqui dentro desse espaço aqui do teatro de Delfos. Bom, agora vamos então para o nosso tema. Oh, que bacana. Pesquisa lá, tem muita, eu trouxe uma imagem, tem milhares de imagens de turistas, dá para visitar? Dá para visitar. Cidade construída no século III, século IV, uma coisa magnífica na história. Falamos também de Atenas, né? Esparta, esquecemos das outras cidades gregas também do mundo grego. Vamos para o nosso primeiro tema, surgimento da filosofia. Tá, então não havia filosofia. Como que as pessoas explicavam? Fenômenos da natureza, caiu um baita de um raio ali em cima do templo do Apolo, que acabamos de mostrar aqui, um exemplo, né? Ou do Partenon. Maremoto, terremoto, fenômenos da natureza, tá? Um furacão. Como que se explicavam esses fenômenos da natureza? Como se explicavam situações relacionadas ao dia a dia? Que eles ficavam assim em dúvida, poxa, mas não pode, como que aconteceu isso? Através da mitologia. Então, vocês viram nas aulas passadas, a religiosidade grega, né, ligada à mitologia, a mitos e lendas. Falamos, inclusive, sobre os dois livros de Odisseu, né, Odisseia e Ilíada e Odisseia, os principais livros que contavam um pouco dessas grandes aventuras, epopeias de deuses e seres humanos, junto com semideuses, essa mitologia, esse conjunto, né, esse panteão do Monte Olimpo, onde Zeus era o principal deus antropomórfico, né, com corpo humano, né, mas que tinha o poder dos raios, uma forma de explicar por que uma tempestade, uma forma de explicar porque, olha, o Zeus hoje tá que tá, né? Ou o meu filho já pegou essa de, pai, é o Thor, soltou um raio, você, não é o Thor, filho, mas deve ser um primo dele, que mexeu lá em casa, né? É uma ideia, uma criança, olha que interessante, e é exatamente dessa maneira que devemos imaginar o que era o período de mitologia. Um período da infância das pessoas que não conseguiam passar por uma maturidade quando se tornamos adultos e não, isso aqui não é Zeus, não é Thor. Thor é da mitologia viking, viu? Não confundam, né? Mitologia germânica, mas só para deixar claro para vocês. Mas peguei o exemplo do meu filho para vocês imaginarem que na Grécia, quando se utilizavam da filosofia, quando se utilizavam da mitologia, parece que eles estavam ainda engatinhando. Era a forma deles explicar os fenômenos da natureza, explicar questões relacionadas à vida, como que surgiu o ser humano, como que surgiu o planeta, através da mitologia. Parece que quando eles passam a se utilizar da filosofia, vão para um outro período. Parece que é um momento de maturidade, né? De se tornar adulto, de pensamento, de racionalidade. É aí que entra a filosofia. Aqui está um exemplo para vocês de uma ânfora, uma cerâmica grega, um Hércules e Atena,
Atena. Atenas é a cidade. Desculpe aqui, fazendo a correção. 480 a.C. Detalhe para a oliveira, até isso eles explicavam através da mitologia. Por que que Atena deu um presente aos atenienses, né, a cidade de Atenas, a famosa planta oliveira, até isso as lendas explicavam por que que eles não preferiram a água salgada lá que chegou Poseidon quando teve aquela disputa, né? Quem que ia ser o patrono da cidade? O Poseidon jogou o tridente, jorrou água salgada, não sei, mas quem vai fazer com isso aqui? Aí chegou a deusa Atena, com a sua sabedoria, né? Uma deusa guerreira, apresentou, isso aqui é uma oliveira. Daqui vocês vão tirar fruto, óleo, comercializar, remédio, tudo. E todo mundo, não, você tem que ser nossa patrona. E aí, até nisso eles explicavam através das lendas. Alguns cidadãos gregos começam então a pensar, mas será que é realmente deuses? E começam a observar tudo relacionado aos mitos que poderia ser explicado de outra maneira. Essa nova maneira de pensar foi chamada de filosofia. Aí vem a famosa frase que eu acabei, acho que nem comentando muito nas aulas passadas. Mas se filosofia é pensar, todo mundo é filósofo? Filosofia é pensar, mas todo mundo é filósofo? Será? Filosofar é pensar, mas pensar de maneira crítica, maneira reflexiva, discutindo e pensando sobre as situações relacionadas ao homem e ao mundo. Então, o simples fato de pensar não se transforma todos nós em filósofos. Filosofar é o pensar crítico, é o pensar desconstruindo todas as situações relacionadas à nossa sociedade. A famosa história do chinelo ao avesso. Eu sei que a mamãe e o papai, e eu também não consigo olhar, me dá uma angústia quando eu vejo o chinelo virado em casa. Mas você pensa assim, mas não tem sentido, por que vai morrer alguém da minha família se eu não desvirar esse chinelo? Está aí um mito. Você pensa através da racionalidade, não faz sentido, por mais que aquilo dá uma angústia, né? Mas você entende que aquilo ali é uma questão mitológica, lendária, um folclore, uma lenda urbana ou uma lenda popular dos nossos antigos, né? Dos nossos avós. Tá aí um exemplo, ok? Bom, então surgiu a filosofia. Quais são os motivos que desencadearam o surgimento da filosofia? Expansão comercial marítima. Então, sair do quadradinho ali, como diz o outro, né? Sair do espaço grego, chegar em outros lugares. Mas não tinha monstros no mar? Não. Passaram por o que tinha lendariamente de monstros, ninfas, né? Sereias, não encontraram nada disso, voltaram. Olha, nós fomos para todo lugar, não encontramos nada disso. Mas será que é verdade, então? Essa história aí de monstros e tudo mais? Expansão invenção da escrita grega. 3. Surgimento da lei escrita. 4. O uso da moeda na Grécia Antiga. A moeda, o que tem a ver, professor? Parece que não, né? Mas o uso da moeda é uma questão monetária abstrata. Você tem que analisar e entender quanto que vale o valor monetário de uma moeda, se ela é de bronze, de prata, de ouro. Né? É uma questão monetária, inclusive, de quanto que ela foi cunhada, o desenvolvimento de uma moeda que troca por aquele tipo de comércio de escambo. Sabe o que é escambo? Você plantou arroz, eu plantei feijão, a gente troca. A moeda desenvolve um outro tipo de comércio. Ela problematiza, ela abstrai tudo isso. Também ajuda a pensar. 5. Surgimento das polis gregas. Aqui está um exemplo, um dracma de prata, são as moedas gregas, cunhada à imagem do deus Dionísio, e um cacho de uva, 530, 510 a.C. Agora com vocês, o que era o oráculo de Delfos? Por que pessoas visitavam o oráculo? Daqui a pouquinho nós voltamos. Vejamos junto.
Voltei, vamos lá comigo? O oráculo de Delfos era uma sacerdotisa da cidade de Delfos, onde as pessoas realizavam consultas sobre o futuro, né? Comentei da sacerdotisa que ela, inclusive, trabalhava, não sei, mas praticava, enfim, as suas visões religiosas dentro do templo de Apolo, ok? Bom, segundo a sacerdotisa, aí vem a famosa história da sacerdotisa Pítia, né, com Sócrates, que seria o homem mais inteligente do mundo. O professor Roberto comentou sobre isso também na aula. Bom, então quem é o tal do Sócrates, já que ele é o cara mais inteligente do mundo? Aí ele lasca aquela famosa pérola também, né? Eu sou o cara mais inteligente do mundo porque eu sei que nada sei. Porque os que achavam que eram sábios, ele foi lá, criou uma técnica, um método socrático para discutir. Era mais ou menos assim, eu vou conversar com a pessoa e faço de conta que não sei nada. E começa a perguntar um monte de coisa. Pergunto, por quê? Sabe quando a criança pergunta, e por que isso? Porque isso é azul. Ah, mas por que é azul? Azul porque é a cor. Mas por que é a cor? É exatamente isso que o Sócrates fez. Primeiro, resultado, ele conseguiu descobrir que os sábios chegavam uma hora e não tinham resposta. Essa é a primeira questão que ele concluiu. Segundo, ele criou um monte de inimigos, né? Porque ele colocou a galera em saia justa, viu que os sábios não eram tão sábios, e ele daí falou o seguinte, olha, realmente entendi por que a sacerdotisa Pítia disse que eu seria o homem mais inteligente da Grécia. Porque, pelo menos, eu sei que nada sei. Enquanto que os sábios que acham, que sabem, não sabem o que acreditam saber. Eita, professor, quero ver como que a professora Elaine fez para traduzir tudo isso. Mas valeu, vamos lá então. Nascido em 470, Sócrates era filho de um escultor e uma parteira. Bom, para ajudar a mãe não era muito bom. Para ser escultor também era péssimo. Aí ele optou por uma outra opção de profissão. Partiu para filosofar, para pensar, praticar o ócio, para discutir a filosofia. E nisso ele começou a criar uma técnica de estudo bem interessante. Olha lá, ele estimulava seus alunos a alcançar o conhecimento pelo esforço individual, ele não dava a resposta pronta. Né? Ele ensinava, ou estimulava, melhor falando, né, os seus alunos a encontrar a resposta por si próprio, através da famosa pergunta, por quê? Mas por que isso? Mas veja bem, e como que nós poderíamos entender esse quadrado que chega, mais ou menos, hipoteticamente falando, por como que ele chegava a isso? Estimulando seus alunos a pensar. Ficou conhecido, então, essa técnica, em vez de dar a resposta, ajudar o seu aluno a encontrar a resposta, de maiêutica, que é uma palavra grega que significa dar à luz, gerar conhecimento. No período helenístico, vamos agora para o próximo tema nosso. Período helenístico, século III, Alexandre o Grande, só para vocês entenderem o período, o contexto histórico, momento de grandes invasões, as grandes cidades, as polis, Esparta, Atenas, Atena era a deusa, Tebas, né? Corinto, as grandes cidades estavam extremamente enfraquecidas com essas guerras internas entre elas mesmas para ver quem queria tomar o poder, quem seria a grande poderosa. Uma hora Esparta vence Atenas, depois Tebas vence a cidade de Esparta, enfim. Essas cidades, essas guerras enfraquecem dentro, facilita a invasão de povos estrangeiros, e esse período de invasões que começa no século III, vai até o século I, que termina com a invasão romana, com a dominação do Império Romano, quando anexou a Grécia ali, falou, vamos parar com essa história, agora a Grécia é nossa. Mais ou menos isso que aconteceu, né? Resumidamente falando, nesse período do século III ao século I, nós chamamos de período helenístico, né? Que vem de Heleno, lá da mitologia, né? Da Guerra de Troia, de Helena. Era como os gregos se chamavam, inclusive. Nós chamamos eles de gregos, mas eles se chamavam de helenos, né? Os helenos que viviam em tal cidade e tal, tudo mais. Só para vocês entenderem de onde essa palavra. Nesse período, a instabilidade, a insegurança, a incerteza quanto ao futuro pairavam sobre a cabeça desses gregos, ou melhor, desses helenos, não é mesmo, professor Roberto? Isso mesmo. Para tentar acalmar os ânimos, para tentar responder algumas questões desse contexto, surgem duas filosofias, ou duas correntes, que uma nós vamos estudar, o epicurismo e o estoicismo. Na aula de hoje eu apresento para vocês o epicurismo, que vem de Epicuro, né? No caso, um filósofo grego da cidade de Samos, era uma ilha ateniense dominada por Atenas, né? Ele viveu esse período de transição do clássico para o helenístico, e ele tem uma preocupação sempre em explicar a melhor maneira de se atingir a felicidade. Aí ele vai lá, o seu estudo, sua filosofia, sempre vai buscar para acalmar os ânimos desses gregos, desses helenos, aflitos com a situação de guerras internas e tudo, ou melhores, pior, né? Melhor falando, né? Pior, melhor falando, invasões estrangeiras, que começa com a história de Alexandre o Grande da Macedônia.
Aqui eram os espaços onde os filósofos, jardins, epicurismo, jardins dos filósofos. Essa aqui é uma obra que representa o que poderia ter sido a escola de Epicuro, do epicurismo, porque eles se reencontravam nos jardins próximo de Atena. Olha o Partenon ali em cima. Vamos junto comigo nessa aí? Nome do oráculo onde Querofonte teria consultado quem era o homem mais sábio da Grécia. Essa foi boa. Letra A, oráculo de Atenas. Se vocês me botarem essa. Letra B, oráculo de Esparta. Letra C, oráculo de Delfos. Ou letra C, oráculo de Artemísia. Letra A, B, C ou D, galerinha? Qual? Letra A? Não! Muito bem! A letra C, oráculo de Delfos. Sim, acabamos de falar sobre a cidade de Delfos. Fechou, galera? Surgimento, filosofia socrática e um pouquinho da filosofia helenística. Próxima aula, retomada a aula Roma Antiga, Monarquia, República e Império. Em uma aula vai ser, supimpa. Não perca essa aula que nós vamos se divertir um pouco aí. Até a próxima aula. Fechou? Só agradecimentos, foco nos estudos, força, fé no coração. Valeu!